Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Hoje vamos falar sobre a situação dos entregadores de aplicativos em tempos de pandemia. E os nossos convidados são o vereador Babá, Rômulo Rico, professor de Engenharia de Transportes, pesquisador da COP da UFRJ, e Dr. Álvaro Quintão. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da OAB-RJ e também secretário-geral da OAB-RJ. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar com uma leitura de cada participante em relação à situação dos entregadores de aplicativos aqui no Rio de Janeiro, enfim, em todo o país, né? Há uma movimentação dessa categoria por nova regulamentação e até mesmo normas, né, que possam garantir seus direitos. E por isso eu começo com o doutor Álvaro Quintão. A sua análise. Olá, Sérgio, Rômulo, vereador Babá. É um prazer estar participando aqui desse evento e tratando de um tema que, para todos nós, nesse momento, é um tema muito importante, né? Nós estamos num momento de pandemia, onde os trabalhadores, de uma maneira geral, estão passando por grandes dificuldades. Os trabalhadores estão, aqueles que podem, trabalhando em casa, trabalhando em outras maneiras, e nós temos uma categoria que vem extremamente precarizada nos últimos anos, que, aliás, é uma categoria que já cresceu, já surgiu precarizada, né? E que, nesse momento de pandemia, acabou sendo fundamental para a sobrevivência de muitos, né? Uma categoria que atendeu às necessidades de boa parte da nossa população e que, infelizmente, né, não vem sendo atendida nas suas necessidades. A gente tem visto que essas empresas, chamadas empresas de aplicativos, elas, na verdade, são grandes corporações e que vêm usando uma mão de obra muito barata, não só mão de obra barata, não só nesse momento de pandemia, mas em todo o sistema, né, desses trabalhadores que trabalham por aplicativos, vamos dizer assim, né? Até se costumou a chamar de uberização, né, dos trabalhadores uberizados, mas que, na verdade, são trabalhadores precarizados e que exercem sua atividade profissional através desses aplicativos. Então, aqui fica, já no início desse programa, o nosso reconhecimento, a nossa admiração, o nosso respeito por essa categoria e dizer que, nesse momento, é fundamental que a sociedade entenda a importância que essa categoria teve nesse momento de pandemia, tem para toda a sociedade, para que a gente possa, assim, refletir os direitos que essa categoria vem pleiteando nesse momento. A gente acabou de ver agora grandes manifestações no país inteiro, então é necessário que a sociedade consiga olhar para essa categoria com outros olhos, olhando que ali tem, sim, trabalhadores que precisam ter seus direitos reconhecidos. Rômulo, pegando carona no discurso do doutor Álvaro Quintão, a gente precisa de uma leitura mais específica dessa categoria, né, na sua avaliação também, ou seja, a gente tem que estabelecer novas regras. Como é que você analisa a situação dos entregadores? Eu acho que o Álvaro já começou colocando corretamente a questão central, né? Essa mudança, veja, vocês entendem mais do mercado de trabalho do que eu, tenho mais experiência, mas vou pegar um outro olhar. Essa mudança das relações aí de trabalho já vem acontecendo há algum tempo, por diversas razões, mas principalmente pela entrada da tecnologia como intermediadora dessas relações. Existe, eu não vou repetir essas mudanças, mas existe claramente uma relação desigual nesse contrato. Assim como nós começamos no metade do século passado, uma relação extremamente dura nas relações entre capital e trabalho, que só as lutas sociais é que fizeram serem modificadas, né? Novamente, nós temos uma situação que, digamos, guarda algumas semelhanças, né? Nós passamos a ter aí um intermediário que aparece como algo que não tem CPF nem CNPJ, mas tem. A gente fala o aplicativo, mas não é o aplicativo, é a empresa que é detentora dos direitos e que tem a responsabilidade sobre esse serviço. Ela presta um serviço de intermediação.
Então, acho que tem os 4 principais atores aí, grosso modo, a empresa intermediadora, o fornecedor de alguma atividade, restaurante, lógico que seja, o entregador, o cliente, mas existe um conjunto maior de pessoas, de categorias envolvidas, a população como um todo. Então, eu queria só ressaltar 2 coisinhas aí. A primeira é que nessa relação aí é uma relação desigual. Então, se você pega a semelhança dos contratos que as pessoas têm de seguro-saúde, também tem uma relação desigual entre a empresa contratadora disso e nós, meros usuários. Então, o poder público, nesse sentido, ele é obrigado, pelo menos nas economias ocidentais, né, a atuar, porque há uma assimetria extremamente forte. Então, você tem, de um lado, assim como no outro, garantindo um contrato mínimo, nível de prestação. Então, não estou nem dizendo que esteja bem regulado, mas nesse aqui, você tem que garantir um mínimo, tá? Um mínimo civilizado, não é um mínimo qualquer, um mínimo civilizado, né? Para que essas relações possam acontecer na nossa sociedade hoje em dia. Então, eu diria isso, quer dizer, não é uma guerra de cadeiras, essa forma de trabalhar em que quanto mais rápido eu vou, mais eu ganho. Lembra as antigas relações dos motoristas e cobradores de ônibus, né, aqueles serviços que ainda persiste muito na América Latina, né, Guerra dos Centavos. Então, essas relações, elas não, a gente não pode comparar isso com uma guerra de cadeiras, uma corrida aquela dança das cadeiras que chegar primeiro. Não é assim, nós estamos acreditamos, estamos numa área em que temos civilidade, temos cidadania e temos ciência, né? Eu, como pesquisador, queria também fazer um testemunho aqui do quanto a ciência tem sido, por um lado, prestigiada pela necessidade que o Covid impõe, por outro lado, desprestigiada, né? Desguarnecida, estigmatizada de forma extremamente adversa por setores da sociedade, sobretudo aqueles que têm maior poder nesse momento. Então, eu vejo dessa forma, acho que precisa, sim, uma nova regulamentação que vai ter que tratar dessa nova tipo de atividade que está surgindo por aí, tá? Com vários objetivos. Também não vou me estender muito, porque senão a gente gosta, professor, tendência italiana, a gente fala muito. Então, vamos parar um pouquinho, devolver a palavra aí para que outros também participem. Vereador Babá, esse tema já inspirou até um projeto de lei complementar de sua autoria, enfim, também, com relação até à remuneração desses profissionais, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor de que forma, né, o Legislativo pode contribuir para essa causa. Bem, primeiro, Sérgio, agradecendo o convite da TV Câmara e os outros debatedores, nós temos que entender que essa categoria não surgiu agora no período da pandemia. Ela já vinha sendo explorada de antes, sem nenhuma regulamentação, e na época da pandemia piorou, porque devido ao desemprego, a toda uma situação que é colocada, as pessoas procuram alguma alternativa para sobreviver. Então, o que acontece? Que, nesse momento, né, as empresas, as APPs, né, empresas multinacionais, aproveitaram para explorar mais ainda os trabalhadores. Esse é um dado, né? Quando você vai ver esta situação desta categoria, que agora, na verdade, está reagindo. Então, quando eles fizeram o primeiro break, que eles chamam a primeira paralisação no dia 1º, né, que foi fundamental, muito importante, para mostrar para a sociedade não só a importância do seu trabalho, que é o que está sustentando, na verdade, a alimentação de quase toda a sociedade, que pode pagar, na verdade, para essas empresas, para que a comida ou qualquer coisa chegue à sua casa, e principalmente as comidas, né? Esses trabalhadores estão super explorados, porque eles reduziram tudo que eles puderam reduzir porque se você tem uma mão de obra abundante, vamos abusar dessa mão de obra. E esses trabalhadores, na verdade, não aguentaram mais. E fizeram essa paralisação no dia 1º de julho, com bandeiras importantes
nós procuramos, dentro de um projeto, apresentar à Câmara, mas isso tudo baseado na reivindicação desses trabalhadores. Como, por exemplo, o aumento do valor por quilômetro, né, que eles têm que trabalhar. Aumento do valor mínimo, que nós achamos que eles têm que ter um valor mínimo para poder sobreviver. Fim dos bloqueios indevidos, porque essas empresas, como elas têm o controle, elas podem, na verdade, fazer o bloqueio que lhes bem entender. Não tem um controle nem nacional, nós estamos procurando agora fazer um controle municipal para poder essas empresas prestarem conta ao município das suas atividades e como a situação se coloca para esses trabalhadores. Porque, por exemplo, o fim da pontuação e restrição de local que eles fazem. Seguro, roubo e acidente, por exemplo, os trabalhadores, na sua maioria, têm que alugar bicicletas ou moto para quem tem, ou alugar moto, que é mais difícil, mas você vê a grande quantidade de bicicletas que estão aí, que esses trabalhadores passam 24 horas trabalhando, você pode ver de manhã, madrugada, eles estão ali trabalhando, e tem que alugar bicicletas, e se acontece um acidente, responsabilidade do entregador, né? A empresa não quer nada a ver com isso. Se tem um acidente que pode levar à internação de algum desses trabalhadores, eles não têm seguro de saúde nenhum. Eles não têm, na verdade, porque você imagina, esses trabalhadores eles têm que fazer entregas, né? E estão correndo risco de contaminação. E as empresas não têm responsabilidade nenhuma os EPIs chamados, não? Tá certo? Justamente isso, vereador. Durante a pandemia, né, há um maior risco, né, desses trabalhadores. Eles acabam tendo mais trabalho e menos renda, né? Estão expostos a esse risco sem equipamentos de proteção, de repente também cedidos por essas empresas. Eles arcam com todo, né, que é o lado mais negativo em relação ao trabalho deles. A empresa divide a produção, na verdade, e joga tudo na costa dos trabalhadores. Essa produção que eles falam, na verdade, a injustos custo de produção acaba recaindo sobre esses trabalhadores. Então, é essa discussão que nós queremos travar nesse projeto. Apresentar um projeto de lei para fazer um debate, mas o nosso modo de entender, o mais importante de tudo é a mobilização que eles estão fazendo. Isso é que pode garantir qualquer conquista de direito. E esse é o debate que nós temos que travar, que é a mobilização deles. Fizeram dia 1º, estão reivindicando mais e já estão preparando, dia 25, uma nova paralisação para poder, na verdade, pressionar as empresas, os governos municipais, as prefeituras, no caso, para que eles, na verdade, imponham a essas empresas que deem direito a esses trabalhadores. Então, o projeto ele tem a ver com as reivindicações que os trabalhadores estavam exigindo. Nós baseamos o projeto sobre essas reivindicações solicitadas na mobilização dos trabalhadores, e que nós estamos abrindo contato com eles, mas quem vai determinar se esse projeto vai ser votado, se vai ser aprovado, com certeza vai ser a mobilização dos trabalhadores, que nós consideramos o mais importante neste momento. Doutor Álvaro, com base aí nessa relação desigual, onde as empresas olham para esses trabalhadores de uma relação de trabalho informal, né, sem nenhum tipo de garantia, o que a gente pode esperar de conquistas daqui para frente? Na sua visão, juridicamente, como que essa classe, essa categoria, ela pode avançar nos seus direitos? Sérgio, além de presidente lá da comissão e secretário-geral da Ordem, eu sou advogado trabalhista, né? Então, a gente vem acompanhando essa discussão da uberização, né, na economia, no mercado de trabalho. A gente já vem acompanhando isso há muito tempo. A gente, na época da reforma trabalhista, a gente travou uma discussão muito grande da necessidade ou não da CLT, das normas trabalhistas, passarem por modificações, né? Os defensores dessa reforma diziam que a CLT era ultrapassada, que a CLT precisava ser reformada, que precisávamos de uma legislação que protegesse melhor o trabalhador e as empresas.
Eu acho interessante isso, ô Sérgio, porque quando a gente começa a dizer para essas pessoas que a CLT já prevê, por exemplo, a situação dos trabalhadores de aplicativos, eles dizem que não, que a CLT ela precisa ser analisada como era analisada há 60 anos atrás. Ou seja, eles que tanto defendem uma modernização, quando a gente fala de relação de emprego, né, eles dizem não, relação de emprego hoje é a mesma que existia 60 anos atrás. Por que eu fiz essa introdução? Eu tenho uma visão que, por mais que a gente busque essa regulamentação, e aí eu acho que o vereador Babá está de parabéns, a gente precisa, sim, tentar, de alguma maneira, regulamentar algumas questões, principalmente no campo das empresas, né? Porque essa relação desse trabalhador com as empresas, ele não é diferente da relação de um trabalhador com uma empresa, vamos chamar assim, tradicional. Tá? Esse trabalhador ele recebe uma remuneração por um trabalho que ele faz. Se ele não atender às exigências e às determinações da empresa, a empresa demite. E como demite? Bloqueando o aplicativo, você não faz mais parte da minha empresa. Eu determino, controlo o seu horário. Pelo aplicativo, eu sei que horas você chega, eu sei que horas você sai. Eu te remunero por conta da jornada de trabalho que você faz, né? Porque é trabalho de produtividade. Então, quando a gente fala que a gente precisa de uma regulamentação, eu concordo, muita coisa precisa ser regulamentada, mas, na minha opinião, o que precisa ser regulamentado não é essa relação de trabalhador com a empresa. Tá? A legislação que a gente tem, ela prevê esse tipo de situação. O vereador Babá foi muito feliz quando ele disse que a empresa quer dividir com o trabalhador o seu risco do negócio, né? A responsabilidade pela compra do material, pela compra do equipamento de trabalho. Ou seja, ela quer que esse trabalhador tenha uma característica de autônomo, né? Como muitos agora gostam de dizer, do empreendedor. Né? Empreendedor não é mais quem quer empreender. Empreendedor agora virou um discurso ideológico, né? A gente pega alguém que trabalha no comércio informal, o famoso camelô, e incentiva que ele crie uma regularização para que ele possa ter alguns direitos. Mas aí você já pega essa legalização para dizer, não, agora ele é empreendedor, ele vai ter uma outra característica. Então, a gente precisa entender o seguinte, todos os projetos, eu tenho analisado vários projetos no Brasil sobre a regulamentação. No Congresso Nacional, existem alguns tramitando de regulamentação desse setor. Talvez o mais famoso, que esteja sendo mais discutido, que é aquele PL 3748, da deputada Tabata, ela cria ali um Frankenstein, entendeu? Ela pega a característica de trabalhador autônomo, com trabalhador com vínculo empregatício, diz que o trabalhador não tem emprego, mas ele vai ter uma espécie de 13º. Enfim, ela faz uma salada de frutas, né, que confunde muito mais do que ajuda. Tá? Eu acho que a gente tem que discutir qual é o papel dessas empresas de aplicativos, né, dos apps do mundo inteiro. Essa é uma realidade, o mundo do trabalho vem passando por transformações e a gente não pode fingir que não está vendo essas transformações. A gente está vendo, a gente sabe que existe isso. Hoje estamos todos nós trabalhando de nossas casas, né? É uma nova realidade, o mundo está acontecendo. Nós, na Justiça, já estamos trabalhando com os processos virtuais há algum tempo. Então, é uma realidade que vem acontecendo, mas isso não muda a caracterização do que é empregado, do que é empregador. Isso não muda a relação de quem é o explorado nessa relação e de quem é o explorador. Se a gente não tiver claro isso, tá? Se, por exemplo, esses defensores de que a CLT, por exemplo, precisa ser analisada de forma moderna, nós temos que entender que o empregado moderno não necessariamente chega de manhã, bate seu cartão de ponto e fica sentado na sala do empregador. O empregado moderno, ele tem o seu controle de jornada através dos aplicativos. O empregador moderno não é aquele que tem uma grande empresa com 10 mil trabalhadores. É aquele que tem, às vezes, uma sala, um escritório, que emprega milhares de trabalhadores por aplicativos no mundo inteiro. Então, essa relação, pelo menos na minha humilde opinião, desses trabalhadores, é uma relação de empregado e patrão.
Então, por mais que a gente tente e precisa fazer, eu volto a dizer, eu sou um defensor, sim, de que essas empresas precisam, de alguma forma, ter regulamentação, ter uma regulamentação mais clara. Não dá para que essas empresas continuem dizendo que eu sou apenas um aplicativo que ofereça esse trabalho para quem quer trabalhar. Não dá para... Ou seja, precisa definir justamente o papel dessa empresa, né? Não dá para que essa empresa não fuja da culpa ou da obrigação. Exatamente, né? Exatamente. Não dá para a gente acreditar nessa conversa. Mas agora, na minha opinião de advogado trabalhista, existem sim todos os requisitos para que esse trabalhador de aplicativo tenha o vínculo de empregado, o vínculo de emprego com essas empresas que são tomadoras. Rômulo, você também vai por essa linha de raciocínio, ou seja, quando a gente conseguir definir justamente a função dessas empresas, né, já que também o perfil desses trabalhadores mudou muito, né? Houve um aumento, né, de oferta de mão de obra, né? A gente observa aí com a questão do desemprego e também com essa demanda em relação à pandemia, ou seja, várias pessoas acabaram trabalhando, fazendo entregas e tentando driblar essa crise econômica que ainda vai também apertar muito mais. Ou seja, essa empresa ela precisa chamar para ela essa obrigação na sua avaliação, Rômulo? Sem dúvida. O vereador Babá, inclusive, trouxe aí claramente informação de como esse mercado tem sido explorado, né? Se a gente fizer um paralelismo com a ascensão do transporte alternativo no Brasil, a gente vai encontrar um momento de crise. O que já existia foi acentuado, né? Muita gente sem possibilidade de trabalho vai para uma atividade que esteja ao alcance da sua formação, e essa é uma formação razoavelmente simples, né? O que leva a insistir realmente na regulamentação mais dura dessa relação, né? Porque ela vem justamente em cima de, posso chamar falhas, de lacunas, do que quer que seja, mas de tentar afastar essas responsabilidades que são responsabilidades trabalhistas, efetivamente. E eu diria que, puxando assim o gancho para um patamar um pouquinho diferente, se nós observarmos o quanto é extraído nesse pagamento para uma central, que é essa empresa, não é um aplicativo. O aplicativo é o telefone, o aplicativo é a tecnologia, é o CNPJ que está ali atrás, né? O quanto é levado para lá. E se nós levarmos em conta também que são empresas estrangeiras, nós estamos com um segundo problema, que nós estamos exportando capital. E isso é muito sério. Se nós pegarmos a quantidade, não só dos entregadores, mas também do serviço de transporte de pessoas, né, Uber e parecidos, né, similares, nós vamos ver a enorme quantidade de dinheiro que é exportado. Isso significa que é interessante observar, porque é uma intermediação, vamos usar essa palavra, né, de um trabalho, usualmente de baixa qualificação. Agora, eu queria fazer uma extrapolação, se ao invés dessa baixa qualificação fosse uma alta qualificação. Se essa empresa que está regulando o mercado de trabalho, atuando como juiz, né, quando ela decide que eu retiro, que eu não retiro, que eu penalizo, coisa e tal, né? Se ela faria isso, por exemplo, se fossem dentistas, médicos, advogados, o que seja. Então, na verdade, a gente precisa pôr limites a uma ação empresarial que pode ter seus méritos, mas esse seguramente não é um deles, né? Pôr limites a essa ação, porque, como eu disse no início, nós não estamos na barbárie, pelo menos não pretendemos estar na barbárie, né? Então, nós temos regras que fazem com que a sociedade possa crescer. Uma das coisas mais importantes dessa regra chama-se solidariedade. Não é a exploração desse nível que vai fazer ninguém avançar. Mas você tem esperança de que essa relação possa mudar? Porque a gente observa aí um aumento, né, de trabalhadores nessa categoria, né, nesse nicho de mercado. Então, o que acontece? O empresário, enfim, ele acaba... Quando um não aceita o trabalho da forma como ele quer, ele vai cada vez mais retirando esses direitos e chamando quem se submete a essa situação. A gente tem pela frente uma crise
grave, né, provocada por toda essa questão da pandemia, ou seja, a gente conseguiria ter um meio termo dentro dessa relação, ou você não teria seria tão otimista assim? Eu não seria meio termo, eu acho que o termo seria talvez um resultante, porque tem forças políticas, forças econômicas, tem forças ideológicas, estão em embate. E isso vai encontrar. A escravidão acabou tem pouco mais de 100 anos. Né? As coisas mudam, o novo vem, sim. E o novo vem, a gente tem que fazer com que ele venha a favor da sociedade, a favor da população. A história de que o novo vem só passando por cima e tentando usufruir, extrair do que está lá, não pode ficar, não. Eu acho que tem, sim. Eu acho que a gente tem que fazer confluir, pelo menos nesse campo mais específico do município, as duas ações, né? Junto com toda a legislação, tudo isso. Agora, botando na cabeça assim, chapéu mais de engenheiro de transportes, né? De algo que venha da organização dos trabalhadores na parte da sua operação, tá? E algo que venha também da parte do poder público de facilitar isso. Ou seja, tentar confluir todo esse conjunto, não apenas de reivindicações que os trabalhadores têm, mas da sua própria autonomia de gestão. Quem sabe eles darem um patamar acima e passarem a ser, por exemplo, um novo e grande aplicativo, né? Junto em parceria com o município. São coisas que a gente, se não sonhar, não acontece. Entendeu? Se não sonhar, não acontece. Mas tem que dar um passo nisso aí. Ou, no mínimo, botar regras mais civilizadas nessa relação. Vereador Babá, eu vi que o senhor estava concordando, né? Eu queria que o senhor também explicasse para a gente o quanto que é cruel essa situação de intermediário, né? Os comerciantes acabam ficando... Uma coisa que eu considero cruel, por exemplo, que é uma parte do projeto. Os entregadores, eles vão entregar alimentos e não têm direito a se alimentar. As empresas não fornecem nada. Os trabalhadores passam a noite inteira fazendo entrega de alimentos, né? E eles, na verdade, estão ali sem se alimentar. Isso é brutal. É uma questão que eles reivindicam fortemente nas suas mobilizações. E queremos colocar essa discussão que o Rômulo colocou, que essas empresas elas exportam capital sobre o peso da exploração, tanto na Uber, mas a Uber, não esqueçamos, ela criou a Uber Eats, né? Tá certo? Que é de entrega de alimentos também. Além dos carros que ela superexplora os trabalhadores ali, ela entrou nesse mercado que é a iFood e Uber Eats, por exemplo, são as duas maiores, não é certo? Então, o trabalhador ali não tem direito nenhum, vamos analisar. A empresa ainda divide com ele, na verdade, repassa para ele os custos da produção. Não tem direito, que se sofre um acidente, responsabilidade do trabalhador que está ali, andando de bicicleta no meio da noite, se sofre um acidente, cai tudo sobre o trabalhador, a empresa não tem nada a ver com isso. O que nós queremos colocar aqui, que nós apresentamos esse projeto, justamente em base às reivindicações dos trabalhadores. O dia 1º foi apenas um início dessa organização, da mobilização desses trabalhadores que não aguentam mais. A escravidão acabou há 100 anos atrás, mas essas empresas elas fazem um processo de escravizar os trabalhadores. O que ele colocou, se fosse um dentista, se fosse um médico, né? Tá certo? Qual seria a reação? Né? E essa situação desses trabalhadores, ela é demais a exploração. E, por isso mesmo, eles começaram e deram o seu grito. O grito de guerra deles foi dia 1º, agora de julho, e tem um segundo grande grito de guerra deles, né, que vai ser dia 25 de julho. Nós queremos, na verdade, avisar uma coisa, que desse parlamento aí, né, até hoje, a Uber controla, na verdade, para impedir na questão do transporte, por exemplo. E essa situação, se não houver uma pressão forte desses trabalhadores, independente do projeto que eu apresentei ou não, mas se não houver uma pressão forte desses trabalhadores, esse parlamento aí não vai fazer questão de aprovar um projeto como esse, porque a Uber, que agora também Uber Eats,
ou o iFood, né, na verdade, movimentam muita grana, milhões, e esses milhões são repassados para o exterior. Mas o mais importante que eu acho nesse momento é justamente nós pautarmos as reivindicações dos trabalhadores. Tá certo? Perfeito. Bom, chegamos ao final desse programa, mas a gente precisa de conclusões de vocês, uma mensagem final para fechar essa linha de raciocínio, começando com o doutor Álvaro. Sérgio, eu vou então desde já agradecer aqui o convite e, óbvio, nos colocar aqui sempre à disposição para esse tipo de debate. Mas só fazendo uma observação, eu acho que o vereador Babá, mais uma vez, ele está correto. Sem essa pressão dos trabalhadores, a gente sabe que esse nosso Congresso, nossos governantes, de uma maneira geral, não vão se importar muito com a situação desses trabalhadores. É fundamental essa mobilização. Num país, que segundo o IBGE, o ano passado, na pesquisa, no PNAD, tinham mais de 4 milhões de trabalhadores trabalhando por aplicativos, e durante a pandemia a estimativa é que isso tenha dobrado. Nós tínhamos ainda no ano passado mais de 24 milhões de trabalhadores autônomos. E aí a gente vê de todas as classes sociais. É óbvio que essa classe mais explorada, essa que a gente vê com as bicicletas, com as motos, etc., elas têm menos poder de pressão, têm menos poder de falar para a sociedade, e é por isso que é fundamental essa mobilização, é fundamental que todos nós apoiemos essas mobilizações e dizer o seguinte, sem esta organização, nós não conseguiremos mudar este quadro de situação, esse quadro em que nos encontramos. Parabéns aos trabalhadores de aplicativos pela mobilização, parabéns a todos os parlamentares, ao Rômulo como pesquisador, como estudioso do tema, ao vereador Babá, que vem se preocupando com essas reivindicações, e vamos torcer para que todos nós, com esse debate, consigamos mudar esse quadro que a gente se encontra. Obrigado. Muito obrigado. Então, agora, Rômulo, sua conclusão. Eu também queria agradecer, parabenizar também, muito ilustrativa, muito clara, tanto as posições do Álvaro mostrando o quanto a legislação brasileira já contempla muita coisa, acabar com essa hipocrisia de dizer que precisa mudar tudo de cabeça para baixo, porque na verdade quer passar uma rasteira. Também com as ações aí, mais do que o discurso no sentido positivo da palavra, e as ações que o vereador Babá tem feito aí por essa categoria. E eu queria, aí, como pesquisador, a gente sempre gosta de botar um pouco de pimenta no dendê, né? Eu queria também trazer, porque a gente pudesse trazer para a arena os clientes. Acabar com essa hipocrisia de dizer, para mim é mais interessante porque é mais barato. Eu vou receber minha comida em casa, mas não quero que essa minha comida venha numa situação degradante. A vinda numa situação degradante. Meu filho me disse uma vez que alguém ofereceu um tênis baratinho para ele assim, pai, eu não posso aceitar. Alguém chorou para eu poder comprar esse tênis baratinho. Isso eu não quero. Então, acho que a gente tem que chamar também essas camadas, concordando com tudo que foi feito aí, tudo que foi falado. A gente também traz para a arena, né, as camadas que fazem uso desse serviço de entrega para compreenderem a importância disso na sociedade e sair do conforto do olhar cego de dizer, para mim está tudo bem, se chega até aqui, quanto mais barato, melhor. A coisa é mais profunda, elas têm responsabilidade nisso também. Parabenizar mais uma vez vocês, estamos à disposição. Eu farei meu nome do meu programa de Direito de Transporte da COP também. À disposição. Obrigado. Então, agora, vereador, sua conclusão. Bem, primeiro que eu gostaria de registrar que a bancada do PSOL é coautora do nosso projeto. Isso é muito importante ressaltar. Aqui tem vereadores ali também que estão apoiando esse projeto. Não é a maioria ainda que nós gostaríamos, mas não. Mas a bancada do PSOL é coautora do projeto. Queria colocar aqui, nesta discussão, nós esperamos, na verdade, a pressão popular, a pressão dos trabalhadores é que vai garantir a aprovação desse projeto, para garantir os direitos desses trabalhadores, que ampliou fortemente, como disse, a situação. O desemprego leva a quê? Inclusive as empresas são cruéis, porque como ampliou o número de oferta de
de trabalhadores, ela reduziu o preço, os valores que pagavam anteriormente o que vinha acontecendo antes, né? Porque já vinha essas entregas já vinham acontecendo antes. Mas quando veio a pandemia, aí elas reduziram os direitos que ainda pagavam aos trabalhadores. Portanto, eu quero colocar aqui essa discussão, agradecer a TV Câmara, o Álvaro Quintão, o Rômulo, para dizer o seguinte, que essa reivindicação que ele colocou ali, as famílias, as pessoas que estão recebendo aquilo ali, né, tem que ter clareza que aqueles trabalhadores estão correndo risco também ao entregarem a sua alimentação, que podem ser contaminados ali. E, ao serem contaminados, as empresas estão um pouco se lixando. Querem, na verdade, arrecadar o máximo possível e não prestar conta ao município. Por isso, nós apresentamos esse projeto e esperamos que a pressão dos trabalhadores, que dia 25 seja um grande ato desses trabalhadores para poder, na verdade, pressionar a Câmara dos Vereadores a aprovar um projeto desses aí, que nós apresentamos. Bom, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no Rio TV Debate Virtual e até um próximo encontro.